Irmãos da Fé, tudo bem com vocês? Espero que sim. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém? Ora, sabe quando eu chego aqui eu falo logo da palavra, do tema, e a gente vai logo adiante para a nossa reflexão. Amém? Vamos lá. Hoje o tema vai se chamar Foco na Salvação. E o livro da Bíblia é Mateus, capítulo 16, versículo 6 a 7. Vamos lá? E Jesus disse-lhes: adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão? Os discípulos ainda não estavam com os olhos abertos em relação à salvação de Jesus, né? Ao ministério de Cristo. Eles ainda estavam aprendendo, né? Mas Jesus Cristo fala assim para eles: acautelai-vos desse fermento. Acautelai-vos desse fermento. Sabe, quando você faz um bolo, faz um pão, o fermento ele serve para uma coisa só, para poder fazer o crescimento daquela massa, que aquela massa venha crescer, para que aquela massa cresça, certo? Mas vamos lá, eu vou explicar para vocês aonde eu quero chegar, certo? Jesus Cristo fala: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Hoje em dia, né, o que está acontecendo ao nosso redor é muitos podcasts, olha bem, muitos podcasts que estão sendo colocados, né, como temas, podcasts evangélicos, cristãos. Cristãos não, evangélicos. Por quê? Vou explicar para vocês porque eu vejo como evangélicos. Lembre de nossas primeiras pregações, a diferença dos cristãos e os evangélicos. Vamos lá? Outro dia um amigo meu, né, um colega meu, um amigo, mandou uma mensagem para mim dizendo assim: Ricardo, você veja essa reportagem não, esse podcast. Eu vi o podcast, e a discussão era entre dois pastores. Olha bem, tinha dois pastores discutindo entre si, né? Qual era a discussão dos dois pastores? Que dia Jesus nasceu? Se nasceu dia 25 ou se ele nasceu em janeiro? De imediato, o riso cresceu em mim. E eu falei assim para meu amigo, falei assim para ele: rapaz, para mim não importa que dia Jesus nasceu, ou que dia foi o dia exatamente que ele nasceu, e exatamente o dia que ele morreu. O que importa para mim é a salvação. O diabo, pessoal, ele tem colocado isso para que as pessoas possam perder o foco. O diabo sabe que ele não tem mais tempo. E outra. Ele sabe que hoje em dia a pregação, você abre, assim como você abre o celular e você tem um vasto universo de coisas que vão destruir sua fé, assim também como você tem um vasto universo de coisas que vão construir sua fé. Muitas pregações na internet que é para salvar almas, que é para converter as pessoas, palavras que são de vida, quero dizer. Então o diabo faz o quê? Qual a maior arma do diabo? Tirar o foco. Tira o foco. Faça o povo perder o foco. E é isso que Jesus está falando aqui. O fermento dos fariseus. Fermento do fariseu. Lá, nesse versículo, se você for continuar a dar uma estudadinha, Jesus vai citar sobre as multidões que comeram o pão e o peixe, né? E Jesus alimentou esse povo. Mas ele alimentou com cuidado. Sabe por quê? Porque ele não queria fazer do povo, aquele povo, uma massa de manobra. Pelo contrário, ele queria fazer o povo se converter à palavra dele. É o que hoje acontece nas igrejas evangélicas. A pregação da barganha. Se você der, você vai receber. Se você não dá, você não vai receber. Por isso que Jesus foi crucificado. Por isso que o próprio povo de Cristo, o crucificou.
Porque o povo ele queria ser alimentado. Em outras palavras, o povo também queria uma pessoa que fosse fazer guerra contra os romanos, que fosse liderá-los contra os romanos. Não, Jesus Cristo não veio trazer guerra, ele veio trazer paz. Mas tem um versículo que fala assim mesmo, mas ele fala que ele veio trazer a espada, não sei mais o que. Este versículo, quando Jesus Cristo fala que ele veio trazer a espada, ele cita, e é bem claro nisso, que essa espada é para se manter na fé. Não é para fazer guerra. Não é para lutar contra o seu inimigo. Não é para lutar contra o seu irmão. Pelo contrário, é para que você se ponha em posição para que você possa alcançar a salvação. E para se manter salvo, diga-se de passagem, é uma luta diária. É uma negação diária. É negar sua carne todos os dias. É matar ela todos os dias. Mas não vamos fugir do tema. Certo? Voltaremos agora. Porque Jesus Cristo fala bem assim, fuja, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Tem uma passagem na Bíblia que tinha os fariseus, olhe bem, e os saduceus discutindo em relação a uma mulher que se casou com vários homens e, por exemplo, assim, a Bíblia fala bem assim, ó, que eles vieram até Jesus e falaram assim, Senhor, quando for no tempo do juízo, teve a mulher que se casou com um homem, e este não deu filho para ela, ele morreu, então ela se casou com o irmão dele, e não teve filho também, e ele morreu, e assim sucessivamente. Com quem essa mulher ficará? Eles estavam discutindo sobre isso. E é o que acontece no dia de hoje. As pessoas vão para os podcasts e ficam discutindo coisas que não têm relevância para a nossa salvação. Pelo contrário, são discussões alheias. E a última discussão agora foi essa, que eu achei um absurdo. Eu achei assim, sabe, uma forma de pensar assim bem carnal. Os pastores discutindo se Davi foi concebido em adultério. Se Davi foi concebido ou não em adultério, porque ele fala que foi concebida, a sua mãe a concebeu em pecado. Então ele foi concebido em adultério. Pessoal, esse pensamento, a resposta disso vai trazer a salvação para você? Deixa eu pensar. Não. Outra coisa, tudo na Bíblia, tudo que foi-se é revelado para a gente, está na Bíblia, não está? Se o Espírito Santo não revelou isso para a gente, é porque isso não tem importância. Isso não é importante. Se Davi foi ou não concebido em adultério ou não, a Bíblia não declara. O Espírito Santo não colocou na palavra, não colocou na Bíblia. Em outras palavras, isso não é importante, isso não tem relevância nenhuma. O que tem relevância é que ele serviu a Deus. E de forma que ele serviu a Deus. É dessa forma que a gente tem que ver. Mas não, as pessoas vão no podcast, aí ficam lá debatendo, brigando entre si, né? Criando rinchas, facções na igreja. Aquele ali prega isso, eu prego isso, eu vivo disso, esse aqui vive isso. A própria Bíblia fala que será condenado espírito que faz facções dentro da igreja. Esse aqui não crê no sábado não. Então, olha, se você lê a Bíblia, você tem pauta na Bíblia, então faça. Porque a nossa Bíblia, ela é a bússola. Existem pessoas que estão pregando coisas que não tem na Bíblia, ou outras coisas piores. Estão tirando versículos sutilmente da Bíblia, ou então estão pregando versículos isolados para fazer massas de manobra dentro da igreja. É isso que você tem que tomar cuidado. Pegue a Bíblia, leia. Se alguém pegar um versículo direcionado, pegue aquele versículo, vá lá.
Peça direção ao Espírito Santo, ao Espírito Santo me dirige, faz eu entender esse versículo e lê. O Senhor Jesus Cristo fala, assim, fala isso para os discípulos: acautelai-vos, cuidado, tome cuidado com o fermento dos fariseus, porque eles pregam e eles não vivem, falam, mas não vivem daquilo. Quantas pessoas estão na igreja e quando descobre aquilo que o pastor estava fazendo, ou tipo assim, o pastor falou uma coisa para você, pô, ele falou isso, que ele não seria salvo se eu não fizesse isso, mas o que, e ele faz. Ele está lá fazendo nas ocultas, entre estrelinhas, né? Entre linhas, quer dizer, perdoe, entre linhas. E quando a pessoa descobre, a mágoa cresce no coração e a pessoa se afasta. Eu conheci muitas pessoas que foram assim, se decepcionaram com o homem, se decepcionaram com o homem e colocaram a culpa em Deus. O fermento do fariseu, o fermento dos saduceus. Vivem e não pregam, mas não vivem. E depois na mais cara cínica, vão lá e sobem no altar e pregam como se nada tivesse acontecido. Não. Se vocês quiserem continuar, continuem aqui na igreja, senão saiam. Eu já vi um pastor fazer isso. Quer dizer, já ouvi o pastor falar assim. Então, as pessoas não param para analisar, não leem a Bíblia, não fogem desse fermento. Fuja desse fermento. Amém? Visanda vai ficar por aqui. Até a próxima.